Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para juntos louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Teve um irmão aí que me pediu alguns minutinhos para entregar uns kits. Ele está saindo aí agora. O irmão pediu alguns minutos para entregar os kits. Irmão, vai usar agora um minuto? Não deixa para lá. Queridos, abra a Bíblia de vocês no livro de Salmos. Eu quero meditar com vocês durante alguns minutinhos em 4 versos do Salmo 23. É um salmo que particularmente eu gosto muito. Dizem alguns psicólogos cristãos que o Salmo 23, irmãos, é um excelente remédio. Irmãos, eu vou precisar do silêncio, tá? Alguém dá uma cutucada na irmã que está ali na porta, ela está lá fora, mas está conversando, ela está atrapalhando aqui. Dizem alguns psicólogos cristãos que o Salmo 23 é um excelente remédio para curar a depressão. E dizem que se a gente quiser exercer esse remédio, a gente precisa ler o Salmo 23 pelo menos 3 vezes por dia, durante 20 dias. E sabe, irmãos, os salmos, eles são as músicas em louvor a Deus antes do Messias. E os hinos são as músicas em louvor a Deus depois do Messias. O Salmo 23, irmãos, foi escrito por Davi. E Davi, para mim, foi um grande homem, um grande guerreiro, um grande rei e um grande cristão. Apesar dos pecados, dos erros que Davi cometeu, irmãos, e que não foram poucos, foram muitos, e alguns deles, inclusive, muito graves, a gente sabe muito bem. Por exemplo, o adultério com Betseba, a mulher de um dos seus soldados, o assassinato do marido dessa mulher, foram erros gravíssimos cometidos por Davi. E, no entanto, o próprio Deus considerou Davi como um homem segundo o quê? O seu coração. Deus considera Davi um homem segundo o seu coração. Qual o segredo de Davi? Porque, irmãos, convenhamos que Davi cometeu muitos erros. E muitas vezes, hoje, nós como cristãos não cometemos metade dos erros que Davi cometeu. E às vezes nós já nos punimos. Às vezes nós já punimos até o nosso irmão que está cometendo um erro que não é grave, e a gente pune. E de repente Deus olha para Davi, um homem que cometeu muitos erros até gravíssimos, e considera um homem segundo o seu coração. Qual o segredo de Davi? O que a gente pode aprender, irmãos, com esse segredo de Davi para ser segundo o coração de Deus, considerado pelo próprio Deus? O que a gente pode aprender e colocar em prática na nossa vida hoje? Para que a gente seja homens e mulheres segundo o coração de Deus. Sabe, Davi escreveu muitos salmos. Dentre eles, 2 eu gosto muito, que são o Salmo 23 e o Salmo 51. No Salmo 51, Davi se arrepende. Davi rasga o coração e confessa a Deus o seu pecado. Davi rasga o coração, reconhecendo quão pecador, quão miserável ele é, e reconhece a Deus os seus pecados. E coloca em Deus aquele que pode perdoar os seus pecados e transformá-lo, torná-lo um homem justo. E no Salmo 23, Davi reconhece Deus como sendo aquele que provê as suas necessidades. 1000 vezes Davi pecava, 1000 vezes Davi se arrependia, confessava o seu pecado e pedia a Deus perdão. Talvez, irmãos, a gente não tenha se arrependido dos pecados que comete. Ou talvez a gente se arrepende, recebe de Deus o perdão, mas não nos perdoa, não se perdoa. E o Salmo 23 para mim é um reconhecimento da necessidade que nós temos de ter Deus como aquele quem mantém todas as áreas da nossa vida. E era assim que Davi, e foi assim que Davi se expressou no Salmo 23. Leiam comigo, Salmo de 1 a 4.
Diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Davi agora olha para Deus, apesar dos erros que ele cometeu, apesar dos problemas pelos quais ele enfrentou, porque, amigos e irmãos, deixa eu falar um negócio para você. A lei da semeadura é muito cruel e justa. Tudo que você planta hoje, um dia você colhe. Tudo que você plantar hoje, um dia você vai colher. Talvez não seja hoje mesmo que você vai colher. Talvez não seja amanhã. Talvez não seja o mês que vem ou o ano que vem, mas um dia, isso é certo, você vai colher o que você plantou. E deixa eu falar um negócio muito sincero para você, para provar a justiça da lei da semeadura. Quem planta batata vai colher o quê? Batata. Quem planta jaca, meu filho, nunca vai colher melancia. Se você plantar abóbora, não espere colher chuchu, porque no dia que você cavar, você vai encontrar uma abóbora. Tem muita gente plantando coisa ruim, achando que vai colher coisas boas. Já diz o ditado que quem planta vento, colhe tempestade. Não há como você plantar coisas ruins e esperar colher coisas boas. Davi, irmãos, plantou muitas coisas ruins. E parte dos problemas pelos quais Davi enfrentou, e escreveu vários salmos reclamando, alguns reclamando, alguns questionando Deus, alguns cobrando de Deus. Salmo 123, por exemplo, ele fala de Deus, das línguas que falavam mal dele. Grande parte dos problemas pelos quais Davi enfrentou foram frutos colhidos por aquilo que ele plantou lá no passado. Mas o Salmo 23, irmãos, para mim é a maior ênfase que Davi dá a quem Deus de fato é para nós. Davi agora compara o relacionamento que Deus tem ou quer ter conosco com o relacionamento que os pastores tinham com as ovelhas. E deixa eu falar um negócio para você: o relacionamento que os pastores tinham com as ovelhas era um relacionamento de muita intimidade. Sabiam disso? Não era como criar bois, não era como criar cachorros, mesmo com a aproximação e a amizade que o cachorro tem conosco. Não era simplesmente criar animais, era criar ovelhas. E criar ovelha, irmãos, era diferente de criar outros animais. Deixa eu dar uns exemplos. A ovelha é um animal muito sensível. Ela não pode ser criada de qualquer forma ou em qualquer lugar. Por exemplo, se uma ovelha cair de mau jeito, ela não consegue se levantar sozinha. A ovelha vai ficar se debatendo até o momento em que ela vai ficar fraca, não vai beber água, não vai comer e vai morrer ali mesmo. Tudo porque não conseguiu se desvirar sozinha. A ovelha, por exemplo, quando Davi fala ali, leva-me para águas de descanso e refrigera minha alma, no verso 3, se não me falha a memória, a ovelha ela não consegue tomar água se a água for corrente. Se houver correnteza na parte do rio onde ela vai beber água, ela não consegue tomar. O barulho da correnteza assusta a ovelha. E ela, com muita sede, ela se abaixa para tomar água, mas o barulho da correnteza a incomoda, a assusta e ela volta. E tenta de novo, se assusta e volta e não consegue tomar água. A ovelha morre de sede, mas ela não toma água, se a água for num trecho corrente. Outra coisa, o senso de perigo que os outros animais têm, a ovelha não tem. Por exemplo, se você fizer que vai pegar uma pedra para um cachorro, o que o cachorro faz? Corre. Se você bater o pé para um gato, o que o cachorro faz? O gato faz? O gato corre. Ninguém, quando se sente ameaçado, fica. A ovelha fica.
Há estudiosos que falam até que muitas ovelhas são atacadas por lobos, porque elas olham para o lobo e não reconhecem que é um lobo. O olhar da ovelha é confuso. E aí a ovelha vê alguma coisa ali feia, assim, olhando para ela, do jeito que Deus está olhando, imagina. Aí aquela coisa feia assim na frente, olhando para ela, e ela vai se aproximando, e vai se aproximando, quem sabe sente o mau cheiro da coisa feia olhando para ela, e ela vai chegando, e talvez ela pense assim, o que é isso, essa coisa feia me olhando? E vai chegando, e quando ela chega pertinho, que ela percebe o que é, não é o leão, é o lobo. Aí, irmãos, já era. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, caminhos que para o homem parecem o quê? Direitos, parecem caminhos bons. Quantas vezes a gente começa o ano falando, esse ano, as decisões que eu vou tomar serão decisões boas. A gente entra num negócio e fala, esse negócio vai ser perfeito, vai dar tudo certo, mas em momento nenhum a gente perguntou a Deus se de fato seria um negócio perfeito, e vai nos nossos caminhos achando que são caminhos direitos, porque parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Se a ovelha vier, irmãos, próximo à ribanceira, e tiver uma folha ali na parte de baixo da pedreira, e a ovelha vem comendo e encostando, quando ela chega na beira do precipício, ela dá o próximo passo e cai. Porque o senso de perigo da ovelha é confuso, tal qual o senso de perigo do ser humano, que também é confuso. A gente às vezes não se mete em cada uma, achando que não é normal. Aí não vai ter problema, não tem nada a ver. Que nada, se acontecer qualquer um problema, eu me livro e saio dessa facinho. Caminhos que parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Sabe, irmãos, outra coisa que me chama a atenção no relacionamento do pastor com a ovelha é que no Oriente, quando o pastor começa a cuidar da ovelha, o relacionamento entre a ovelha e o pastor é tão íntimo que se aquele pastor adoecer e trocar de pastor, a ovelha não come. A ovelha não consegue se alimentar com outro pastor cuidando dela, a não ser aquele pastor que cuidou dela desde pequena. Ao contrário de um cachorro ou de um boi, por exemplo, que não está nem aí para o dono, ela quer mais é viver, ele quer mais é viver e comer. A ovelha não. Tanto que no Oriente Médio, quando eles vão vender ovelhas, eles vendem as mais novas, as mais velhas, se eles tiverem que passar, eles sacrificam, mas não vendem. Se tiverem que vender todas as ovelhas, as mais velhas, eles sacrificam, porque sabem que elas vão morrer lá na frente. E compradores não compram ovelhas velhas, porque sabem que não vão se acostumar com o novo dono, com o novo pastor. Ovelha é animal de quantos pastores? De um pastor só. Ovelhas não vivem trocando de pastores. E quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Davi está dizendo, irmãos, que tudo que é essencial para a sobrevivência dele, o pastor não vai deixar faltar. Davi não está dizendo que se a ovelha quiser comer um bife à milanesa a qualquer hora do dia, o bife vai aparecer assim, não. Davi está dizendo que o pastor não vai permitir que nada que é essencial para a sobrevivência da ovelha falte. Mas sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que nós hoje, muitas vezes, queremos ter Deus como nosso pastor, suprindo todas as nossas necessidades, mas nós não estamos dispostos a ser as ovelhas desse pastor. Nós queremos ter Deus nos bancando de tudo que nós precisamos, porque queremos que Ele seja o nosso pastor e haja como os pastores agem com as ovelhas, mas nós não queremos agir como as ovelhas agem com seus pastores. Porque ser ovelha, irmãos, de um pastor implica em muitas coisas. Uma delas é confiança. A ovelha precisa confiar plenamente no seu pastor. E se o seu pastor a conduz por esse caminho, a ovelha precisa ir, sem questionar o que vai acontecer lá na frente. Há caminhos no Oriente Médio, irmãos, que animal nenhum consegue passar, mas as ovelhas conseguem trilhar, porque elas atrás vem o pastor as conduzindo, com a vara e o cajado, e elas sabem que o caminho é seguro, porque o pastor as conduz por aquele caminho. Nós queremos o pastor, mas nem sempre nós queremos trilhar o caminho que o pastor está nos conduzindo.
Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás isso foi verídico, inclusive teve uma revista que noticiou, e foi na revista Adventista que eu vi essa reportagem, que falava de um incêndio que houve numa escola. Embaixo era a biblioteca, na parte de cima, no segundo andar, era uma sala de aula. E houve um incêndio na biblioteca e começou então a afetar, os meninos não podiam descer pelas escadarias, e de repente os bombeiros foram chamados, e quando estavam lá na frente da escola, começaram a tentar apagar o fogo. Enquanto uns tentavam apagar o fogo, um bombeiro grande e forte ficava lá fora, pedindo que as crianças pulassem para que ele as aparasse. E as crianças, uma a uma, começaram então a pular. E aquele bombeiro alto, forte, começou então a aparar aquelas crianças, segurar nos seus braços firmes. E uma a uma foram saltando e ele segurando. Uma criança ficou lá em cima. E ele começou então a gritar para que aquela criança pulasse. E a história diz que a criança vinha, colocava o pé ali na ponta, tentava pular, mas não conseguia, voltava. E aquele bombeiro desesperado gritava para que aquela criança pulasse. E aquela criança então chegava ali na borda e segurava e tentava pular, mas não conseguia, não tinha coragem. E aquele bombeiro desesperado, gritando, e o fogo pegando embaixo, irmãos, e consumindo tudo. E aquela criança sem coragem de pular. Todas as outras pularam, confiaram naquele bombeiro, exceto aquela última criança. Aquele bombeiro desesperado começou a gritar: filho, por favor, pula. Pula, porque o teu pai está aqui, ele te segura. Irmãos, todas as crianças pularam, menos aquela última, e coincidentemente era exatamente o filho daquele bombeiro. E ela não conseguiu pular, e o fogo consumiu aquela escola. Sabe, muitas vezes nós somos como aquela criança que não consegue confiar no nosso pai. Nós temos um pastor que está disposto a cuidar de nós num relacionamento íntimo de confiança, disposto a prover as nossas principais necessidades, mas nós muitas vezes não confiamos nesse pastor. Não a ponto de pular, irmãos, nos braços dele. Nós muitas vezes falamos que confiamos, mas na hora que o parafuso, a porca aperta, a gente se desespera, a gente questiona, a gente reclama, a gente murmura. É fácil, irmãos, dizer que confia quando a gente não precisa confiar. É fácil dizer que tem fé quando a gente não precisa colocar essa fé em ação. Tem uma historinha, é uma parábola. Com certeza não aconteceu, mas é uma parábola que ilustra bem essa questão de confiança. A parábola diz que um alpinista uma vez tentou escalar uma montanha de gelo sozinho. Os amigos vinham atrás e ele decidiu subir sozinho antes que os amigos chegassem. E começou então a subir aquela montanha, e foi escurecendo, e ele foi subindo. Num determinado trecho, o local muito íngreme, com espinhadeiros ao redor, aquele alpinista subindo, colocando os pinos, de repente os pinos começaram a se desprender, e aquele alpinista começou a rolar, montanha abaixo. Caiu numa fenda entre duas rochas e ficou pendurado, irmãos. Um pino ficou preso e ele pendurado. Tudo escuro, não dava para enxergar um palmo à frente do nariz, ali pendurado, à noite, numa noite fria. Aquele alpinista começou então a pedir que Deus fizesse alguma coisa por ele. Alguma vez você já pediu que Deus fizesse alguma coisa por você? Você já pediu alguma vez, lá no momento de extrema necessidade, que Deus intervisse e fizesse um milagre na tua vida? Aquele homem estava pedindo agora. E o pedido dele era: Deus, me salva. Deus, faz alguma coisa por mim. Olha onde eu estou. Eu caí, eu rolei, estou aqui pendurado. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Aí a parábola disse que aquele homem ouviu uma voz. E a voz que ele ouviu foi: filho, corta a corda. Como, Senhor? Eu estou pendurado aqui numa fenda entre duas rochas. Se eu cortar a corda, eu vou me estabanar no chão e vou morrer. Não, Senhor, dá outro jeito aí. Cortar a corda não tem como não, filho. Ei, você quer me ajuda? Corta a corda. Não, Senhor, jamais.
Você vai ter que me ajudar de outro jeito, porque cortar a corda eu não vou conseguir. Se eu cortar a corda eu vou cair, eu vou morrer lá embaixo. Filho, você quer me ajuda? Corta a corda. Irmão, tem alguma corda que Deus está mandando você cortar nesse momento? Será que lá na tua vida, nos teus pedidos feitos a Deus, para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus resolva os seus problemas, será que Deus tem te mandado cortar a corda? Não, será que tem alguma parte da tua vida aí que você vai ter que cortar a corda e Deus está te mandando fazer isso? Aquele homem falou: Deus, eu não vou cortar, não tem como, se eu cortar eu vou morrer lá embaixo. Então bota a mão aí, Senhor, me segura, deixa eu sentir sua mão aqui no meu pé, que aí eu corto. Senão, se eu não sentir sua mão cutucando meu pé aqui, eu não corto não. Irmãos, não cortou a corda. A história diz que a noite passou, o sol raiou, o dia veio, e quando os amigos subiram, irmãos, que perceberam aquela corda pendurada e que foram observar o que era, estava aquele homem lá, segurando a corda, morto, durinho ali no gelo, a exatos, irmãos, 50 centímetros do chão. Isso aqui, ó, do chão. Se tivesse cortado a corda, o máximo que ele tinha feito era batido a bunda no chão, só isso, não ia ter nada com ele. Falta de confiança, irmãos, às vezes nos faz perecer, porque a gente tem um pastor que está disposto a nos ajudar, a suprir nossas necessidades, que nos considera como ovelhas do seu rebanho, do seu redil. Só que nós, irmãos, não estamos, na maioria das vezes, dispostos a ser ovelhas desse pastor. Nós não estamos muitas vezes dispostos a cortar a corda, a pular nos braços desse pastor. Sabe, o verso 2 diz assim, irmãos, ó: deitar-me faz em que, irmãos? Em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Só existe um momento da vida de uma ovelha em que ela consegue deitar em verdes pastos. Você sabe o que é deitar em verdes pastos? Descansar. Descansar. Dormir. Confiar. Quando Davi diz que o Senhor faz com que ele deite em verdes pastos, Davi está dizendo que Deus faz com que ele descanse em segurança. Só tem um momento na vida da ovelha que a ovelha consegue deitar em verdes pastos. Sabe quando que é? Quando 3 necessidades básicas da vida de uma ovelha são supridas. Primeira necessidade básica, quando a ovelha se sente segura. Segura. Quando o medo da ovelha é dissipado. E sabe quem gera essa confiança, essa segurança na mente da ovelha? O pastor. A presença e a certeza de que o pastor está ali gera na ovelha a confiança e faz com que ela deite em verdes pastos, ela descanse. Quando a ovelha se sente segura, longe do predador, os lobos estão longe, qualquer inimigo que possa destruir a sua vida, que possa te prejudicar, está longe, ou mesmo que esteja rondando, ela tem a segurança de que o pastor vai protegê-la, e por isso ela se sente segura e descansa. Alguém aí já conseguiu dormir com medo? Sim ou não? De repente você está em casa e ouve a porta mexendo, alguém forçando a porta, você ouve pegadas no quintal, você consegue dormir? Não tem como dormir. Não tem como dormir, eu já passei por isso. Não tem como dormir. Outro dia tinha um cavalo rodando perto da minha casa. Tem um terreno vazio. O cavalo estava andando, eu falei, deve ter uns 4 andando aí atrás. Era um cavalo andando. Andou. Quando ele fez um barulho, eu percebi que era um cavalo. Aí foi que eu consegui dormir em segurança. Ninguém consegue dormir com medo. Se a ovelha descansa, é porque a segurança dela está garantida. Porque o pastor está presente. Segunda necessidade da ovelha, que faz com que a ovelha descanse em segurança. A fome. Quando a necessidade da fome é suprida, a ovelha consegue descansar. Alguém aqui já experimentou dormir com fome?
É fácil dormir com fome? Não é. A cabeça dói, as pernas tremem, dá fraqueza, a gente tem pesadelo, a gente sonha com bife à milanesa, com frango assado, com arroz cozido, com feijão tropeiro com jabá dentro. A gente olha para as paredes, vê desenho de comida em tudo que é linha do reboco. Te vê desenho de comida. Não dorme. Ninguém consegue dormir fácil. Há quem durma, mas ninguém consegue dormir fácil se estiver com fome. A ovelha também não. Mas se o pastor a leva para que ela coma, para que ela se alimente, ela consegue dormir. Ela consegue descansar em pastos verdejantes. Terceira necessidade, irmãos: paz. Paz. E a paz, ela nem sempre pode vir da ausência de guerra. A paz, irmãos, pode ser um estado de espírito, simplesmente porque o teu pastor está ao teu lado. Ainda que você esteja no meio de uma guerra. Mas sabe, uma coisa, além da confusão, da guerra, barulho, briga, contendas. Alguém já conseguiu dormir aqui com o vizinho brigando? Não. Quebrando pau, jogando panela. A gente tem uma rua aqui, a gente cresceu numa rua, na rua ali, a gente tinha cinema ao vivo todo dia. Quando a gente era adolescente, tinha cinema, era bang bang na verdade. Até tiro saía ali, facão. Não tinha como dormir quando o pau começava a quebrar. A ovelha consegue descansar em pastos verdejantes, irmãos, porque o pastor supre as suas principais necessidades. E quando Davi diz que Deus o fazia descansar em pastos verdejantes, irmãos, Davi também queria que nós tivéssemos essa concepção. O verso 2, irmãos, para mim é o resumo de todo o Evangelho. Se você não tiver essa certeza de que o pastor supre as suas principais necessidades, irmãos, de nada adianta você vir à igreja. Porque se você vem e volta para casa, mas quando você chega em casa, que é onde os seus problemas estão te esperando, você não confia nesse pastor, não acredita que ele é capaz de suprir as suas principais necessidades, irmãos, de nada adianta dizer que você é cristão. Porque o pastor não vai fazer nada pela ovelha que não confia nele. O verso 4, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ou ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É Davi, irmãos, fechando a conta e passando a régua. Ainda que eu venha a passar por problemas, ainda que eu passe por problemas de morte, eu confio. Ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Irmãos, passar pelo vale da sombra da morte, confiando em Deus, não é fácil. Não é fácil. Você acha que foi fácil para os 3 jovens da fornalha? O rei dizendo: olha, se você continuar firme, se você não se dobrar perante a estátua, você vai morrer. Você acha que foi fácil permanecer, irmãos, de pé, sem se prostrar? Você acha que para Daniel ser arremessado dentro de uma cova repleta de leões famintos foi fácil? Se manter firme ainda, mesmo tendo a cova como o seu destino? Você acha que foi fácil, irmãos, para Paulo continuar pregando, mesmo sendo perseguido? Para Pedro, irmãos, ver a cruz onde ele seria crucificado. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, que disse que não o conhecia. Você acha que lá na frente foi fácil para ele ver a cruz onde ele seria crucificado e ainda assim continuar servindo a Jesus? Não foi fácil, irmãos, mas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus passa pelo vale conosco. Amém? Deus, irmãos, não nos permite passar pelo vale da sombra da morte sozinhos. Todos os problemas pelos quais nós, irmãos, passamos, quando nós confiamos nesse pastor,
Ainda que Ele não nos livre do problema, Ele entra no problema conosco. E uma coisa, irmãos, é sofrer sem Deus. A gente sofre, dói, sangra, às vezes a gente chega até a cair. E muitos irmãos, não aguentando, colocam uma corda no pescoço e tiram a própria vida. Mas sofrer com Deus, irmãos, a gente sofre, a gente chora, dói, a gente às vezes até sangra. Mas a gente sente a mão poderosa de Deus nos abraçando e dizendo: filho, não se preocupe, eu estou aqui. Porque Deus passa pelo vale da sombra da morte conosco. Mas você precisa confiar. Você precisa, irmãos, ter esse Deus como seu pastor. Mas você precisa falar: Deus, deixa eu ser a tua ovelha. Eu não consigo, Senhor. Eu sou uma ovelha desobediente. Eu estou mais para lobo, para bode do que para ovelha. Mas por favor, Senhor, transforma, domina o meu coração, muda a minha mente, para que eu viva como uma ovelha, para que eu fale, para que eu respire, para que eu tenha atitudes de ovelha. E para que o meu relacionamento contigo seja um relacionamento de ovelha para com o seu pastor. Eu tenho certeza, irmãos, que as coisas mudarão na nossa vida. Porque muitas bênçãos não recaem sobre nós, irmãos, porque nós não queremos recebê-las. Nós não agimos como ovelha, irmãos. Nós queremos que Deus haja conosco como pastor, mas nós não queremos agir como ovelhas com Deus. Deixa Deus ser o seu pastor hoje, mas sobretudo, seja a ovelha desse pastor. Eu tenho certeza, irmãos, que as coisas vão começar a mudar na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus consiga te conduzir em segurança por caminhos, irmãos, que não são fáceis, caminhos íngremes. Dizem os estudiosos que esse vale da sombra da morte é um caminho que existe de Jerusalém, é uma ligação que há entre Jerusalém e o Mar Morto. E nesse caminho, irmãos, existem pedregulhos, despenhadeiros, ladrões, salteadores. Existem descidas, irmãos, e há trechos desse caminho que animal nenhum consegue passar, a não ser as ovelhas. E era nesse caminho que Davi pensava quando Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não importa qual o vale da sombra da morte pelo qual você está passando. Se você abrir os olhos espirituais, você vai enxergar Deus te conduzindo em segurança, para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. A gente vai encerrar.